Welcome to our second English class. Come with me and see. That's easy. Learn the verb to be. Go for it. Now you're free to learn. We'll show you how it works. Grow in a new world. Get to the top. Pro Jovem English. That's how it starts. Lose your tongue and start to speak it. Learn a new way to do it easily. You can talk, you can sing, you can understand. English is the key to have the world in your hands. Grow in a new world, get to the top. Pro Jovem English, that's how it starts. Grow in a new world, get to the top. Pro Jovem English, that's how it starts. Lesson 2. Knowing your friend. Hi guys! Oi pessoal! Hoje vamos conhecer mais os nossos amigos, saber um pouquinho mais sobre de onde eles vêm. Que tal relembrarmos então algumas coisas que nós aprendemos na aula passada? Na aula passada nós aprendemos alguns cumprimentos como Hi, Hello, Good morning, Good evening, Good afternoon e Good night. Aprendemos como agradecer, dizendo thank you ou thanks. Aprendemos também como perguntar o nome de alguém através da expressão what's your name? E aprendemos algumas contrações verbais e alguns pronomes possessivos, estão lembrados? Por exemplo, for example, I'm your teacher. Eu sou a sua professora. I, my, you, your, he, his. Certo? Uma dica para vocês. Fiquem atentos e relembrem a matéria que foi vista durante a semana, porque todas as expressões e o vocabulário vão reaparecer ao longo dos nossos encontros. Ok? Hi Mariana, how are you today? Not bad, thanks. And you? Very well. Are you from here? No, I'm not. So, where are you from, Mariana? I'm from São Paulo. Oh, you are from São Paulo. Oh, that's good. Hi e how are you? Vocês estão lembrados dessas expressões, right? A resposta da Mariana, apesar de parecer uma novidade, significa a mesma coisa que nós aprendemos na aula passada. Portanto, not bad é outra maneira de você responder como você está. Nada mal. Nada mal para uma segunda aula, não é mesmo? Hi Mariana, how are you today? Not bad, thanks. And you? Very well. Vocês Are you from repararam que para fazer uma pergunta à Mariana, o Lucas inverteu o lugar do verbo na frase? Reparou? Reparou? Se estivesse afirmando, diria You are from here. Você é daqui. Mas como estava perguntando, disse Are you from here? Você é daqui? E vocês aí, percebem a diferença? Vou dar outro exemplo. I am fine. Afirmativo. Am I fine? Interrogativo. Entendeu? You understand? Então agora, quando quisermos fazer uma pergunta com o verbo to be, basta a gente inverter o sujeito e o verbo, igual nos exemplos que a gente viu. Very easy, muito, muito fácil. Are you from here? No, I'm not. So, where are you from, Mariana? I'm from São Paulo. Oh, you are from São Paulo. Então, quando quisermos saber de onde uma pessoa é ou de onde ela vem, basta utilizar a expressão Where are you from? So, Mariana, you're from São Paulo? Yes, I am. And Julia, is she from São Paulo? No, she is not. She is from Goiás. Oh, she's from Goiás. Yeah, that's interesting. Bem, nesse diálogo nós vimos um outro detalhe importante, que é uma resposta negativa. Quando a gente quer negar alguma coisa em inglês, é muito simples. Basta colocar no no início da frase e not logo depois. Vamos ver de novo? Let's see it again. And Julia, is she from São Paulo? No, she is not.
She is from Goiás. Vejam bem, podemos e devemos fazer uma contração com o not da seguinte maneira. Is she alguma coisa? No, she is not. Ou no, she isn't. No, she is not. No, she isn't significam a mesma coisa, mas no, she isn't é uma forma bem mais coloquial e, portanto, legal de saber falar. Ok, guys? Mariana, what's your phone number? My phone number? Yeah. Oh, it's 555-1679. 555-1679. Números, numbers. Deu para entender o número do telefone da Mariana? Vamos dar uma olhadinha de novo? 555-1679. Vamos aprender os números de 0 a 12 em inglês. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nossa, quanta gente! Vamos com calma. Uma sugestão. Vocês podem, no final da aula, trocar os telefones em inglês, é claro, né? Quer dizer, of course. Are you hungry? Yes, I am. One hot dog, please. Okay. One or two? Two. Ketchup? Yes, thanks. No, thank you. Yummy. O verbo to be é um dos mais importantes da língua inglesa. Ele significa para a gente, ao mesmo tempo, ser ou estar. Tipo, eu sou a Carol, eu estou cansada, eles são meus amigos, eles estão lá, certo? Quando os nossos amigos estavam se conhecendo na primeira aula, o verbo to be também apareceu. Hello, I'm Julia. What's your name? Hi, Julia. My name is Lucas. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nesse caso, o verbo to be tem o sentido de ser. Eu sou Júlia, assim como eu sou a Carol, ou I'm Carol. Por outro lado, ele pode ter também o sentido de estar, que foi o que aconteceu agora. Are you hungry? Agora a Mariana perguntou para a Júlia se ela está com fome. E já que este verbo é tão importante, vale a pena dar uma olhada na sua conjugação. I am, you are, he, she, it is, we, you, they are. Quando queremos perguntar alguma coisa, já sabemos, basta colocar o verbo antes do sujeito. Por isso a frase da Mariana. Are you hungry? E nessa conversa fica claro como que algumas palavras do inglês estão presentes no nosso dia a dia, certo? Como, por exemplo, hot dog e ketchup. Hi, Lucas, what's up? What's up, man? What is it? All right. All Now right, you man. gotta go. I got it now. Prestem atenção na frase her phone number. Her é mais um pronome possessivo, significa dela. A gente já viu alguns desses pronomes possessivos, vocês se lembram? A regra para utilizá-los corretamente é muito simples. Basta prestar atenção à pessoa a que o pronome se refere. I, my, you, your, he, his e o último que aprendemos, she, her. Ok? Ok. Então agora está na hora do nosso review. Primeiro aprendemos a expressão Where are you from? Where are you from? Que significa de onde você é. Depois aprendemos os números
de 0 a 12. Olha os números aí de novo, hein? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Completamos os pronomes possessivos, que serão muito úteis quando estivermos formulando frases. E vimos também mais do verbo to be, que é ser ou estar. For example, por exemplo, you are hungry, afirmativa. Are you hungry? Interrogativa. You aren't hungry, negativa. Certo? E na aula que vem tem mais coisas para aprendermos, portanto, é bom ter tudo isso assim na ponta da língua, ok? Bem, professores e professoras, eu tenho certeza que vocês têm muito que conversar com os teus alunos hoje, portanto, they're all yours. Good luck. To learn, we'll show you how it works. Growing a new world, get to the top. Pro Jovem English, that's how it starts. Lose your tongue and start to speak it. Learn a new way to do it easily. You can talk, you can sing, you can understand. English is the key to have the world in your hands. Growing a new world, get to the top. Pro Jovem English, that's how it starts.